Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos! Di! Peraí, já vou te chamar aqui, amiga, só um pouquinho. Oi aí? Hello! Tudo bem? E aí, bom dia! Como é que Bom você tá? dia! Tô ótima, e você? Que bom, que bom! Miriam, querida! Como que você tá, minha amiga? Peraí, que eu acho que eu tô mais gente aqui. Gustavo, sejam bem-vindos! Nossa, Bom quanto tempo, dia! Miriam! Bom dia, pessoal! Bom dia! Que delícia! Adoro. Amiga, tava dando uma olhadinha agora aqui na quantidade de coisa que eu coloquei pra falar e não vou dar conta, eu acho. Uma hora é pouco no Vamos- fim, né? É muita Di, coisa, vai né, fazer amiga? live? Vamos, meia horinha? Ai, amiga, tu acha que a gente vai conseguir falar em meia hora? A gente quase não fala, né? Nem eu, nem você. Tudo É, certo, gente, é isso pessoal? aí. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando nossa live. A gente tem o dom de fazer live em dia de jogo, já percebeu, amiga? Pois é, verdade. Ó, É, é, semana passada foi a ontem nós mesma deu coisa. sorte. Bom, hoje nós vamos conversar sobre corpo. O corpo fala, né? Ele tá o tempo todo tagarelando com a gente e a gente não nem pra ele, nem tchu, né? Não tá nem prestando atenção. Só porque daí quando ele grita é que a gente vai escutar, né? Mas quando ele grita, daí já Exatamente. vai. Essa questão de. Existem várias teorias, né, em cima da comunicação do corpo. A gente até estava comentando sobre isso, né, Pã, de abordagens, enfim, estudos que são feitos em cima tanto da linguagem corporal, como também a somatização de doenças, né, doenças físicas que não se originam de algo físico, mas sim de algo emocional. E aí a gente decidiu então trazer um pouquinho dessa nossa forma de ver, do que a gente já estudou, do que a gente tem de conhecimento sobre a questão de somatização física, né? O que, que a somatização emocional refletindo no nosso corpo físico. E aí a gente vai entrar também em falar um pouquinho sobre feeling, né? Eu acho que não tem muito como a gente fugir desse ponto dentro da comunicação do corpo, porque a gente sente. Todo mundo tem esse feeling, mas muitas vezes é o quê? Não quero ver, não quero ouvir. Hein, amiga, vamos começar falando de uma frase que eu acho que resume muito a nossa live, Vá. que é quando a boca cala, o corpo fala. Não é? Exatamente. Perfeito. Tudo aquilo que eu não consigo externar, o meu corpo vai externar. Externalizar, externar, enfim. Colocar para fora, né? É isso Que que a na gente, psico a gente é meio suspeito em falar disso, né? Mas é para isso que serve a terapia. né? Então, na psicologia, a gente chama esse processo de quando a boca cala, o corpo fala, de somatização, que é quando você. É muito simples, né? Na verdade, amiga. Tipo, quando a gente não consegue se expressar de alguma forma, seja através de palavras, seja através de toque, de expressões corporais, mas quando a gente não consegue botar para fora, o corpo dá um jeito de fazer as limpezas dele, né? Exatamente. E as limpezas dele é somatizando, que é criando doenças. Então, É. doenças físicas, doenças emocionais, doenças psicológicas. E aí entra também aquele ponto, Pã, que eu ouço muito assim: ah, não, Di, mas é que assim, meu pai, meu vô, pessoas da minha família já têm essa doença, então eu também tenho porque é uma doença da minha família.
E como um olhar sistêmico, né, dentro do que eu tenho cada vez buscado mais em olhar para a questão da hereditariedade, das nossas ascendências, enfim, dos nossos ancestrais, a pergunta que eu costumo fazer e peço para a pessoa analisar nesse tipo de situação, e aí eu quero ouvir também o teu olhar dentro da psicologia nesse sentido, é o quê? Tá, essa doença é uma predisposição da tua família, ok. Mas o que faz repetir essa doença? É a genética ou é os comportamentos e o estilo de vida que todos levam? Vamos lá. Um problema cardíaco, por exemplo. Vou usar o exemplo que é mais comum também de a gente encontrar. A pessoa tem uma predisposição a problemas cardíacos porque na família o pai, o avô, o bisavô tinham problemas cardíacos. Ou a mulher também vem da avó, da mãe, enfim. E aí, para analisar o quê? Hábitos alimentares são repetidos, qualidade e atividade física, geralmente nula, que é repetição também. E também o estresse, o quanto aquela pessoa às vezes tem um hábito familiar de viver sob estresse, em se colocar em situações sob pressão, em não falar, não externalizar, enfim, toda uma repetição de comportamentos que levam a pessoa a repetir, inclusive, as doenças. Então, no fim, aquela doença está se repetindo não pelo fato de ser genética, porque essa é só uma predisposição, mas está se repetindo porque você repete os comportamentos de uma pessoa que desenvolve aquela doença. Então, aí que começa a análise. Vamos lá. Eu tenho tendência familiar à trombose. O meu avô teve trombose. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar e ok, já veio para minha família, não tem o que fazer. Não, o que eu posso fazer de movimentos, o que eu tenho que ter autorresponsabilidade de fazer para que eu não desenvolva a trombose. O que é a trombose? Como que ela funciona? O que tem que ser feito? Como que eu me previno? Esse é o movimento para não repetir e dizer, ah, mas é que já é da minha família. E aí eu quero ouvir de tipo, esse tipo de situação acontece também nos teus atendimentos? Como é que é essas questões de saúde e repetição genética? Tem muita gente que chega com... Às vezes a pessoa já sabe até como que ela vai morrer, né? Tipo, ela já chega dizendo, não, porque olha, a minha família tem isso, meu pai tem isso, minha mãe tem aquilo, e na verdade hoje até a ansiedade, ela tem predisposição genética, né? Então, daí a pessoa fala, então assim, a ansiedade é de família, né? Não tem muito o que fazer, é isso aí, mano, ela aí. Tá, e você tá aqui para tratar o que exatamente? A ansiedade. Ah, tá. Então, se não tem o que fazer, talvez a gente possa pegar outro tema, né? Porque eu acho que essa aí, pelo que você falou, não tem o que fazer. E não é bem assim, né? A gente sabe que existe uma predisposição genética, mas a genética, ela não é determinista. Ela não vai determinar se você vai ter aquilo ali ou não. Tá bem longe disso. Isso é como você vai acreditar nisso. Eu acho que essa é uma das principais coisas, né? Se a pessoa já acredita que ela tem aquilo por causa da genética, ou que ela vai desenvolver aquilo porque a família dela já tem, pronto. Já está determinado, ela realmente vai desenvolver. Por quê? Porque ela já deu o comando mental para que aquilo vá acontecer. Mas assim, olha, vou ser bem sincera, assim, dos casos que eu já peguei, que eu pego muito, assim, bipolaridade, hiperatividade, e daí normalmente tem casos na família anteriores já a isso. Mas quando você realmente começa a mostrar para a pessoa que ela pode ser diferente, é uma escolha, ela consegue ser diferente se ela mudar os comportamentos dela, se ela mudar os hábitos dela, se ela mudar a forma de ver a vida dela. Né? Então, é bem o que você falou, de muitas vezes a gente acaba gerando as doenças, mas porque a gente repete os comportamentos que a gente aprendeu na infância, com as pessoas ali que estão ao nosso redor, do que realmente
seria uma predisposição genética aquilo ou não. Com Então tem muita certeza. lógica. Não é tirando a importância de ter ciência das predisposições genéticas. Eu acho que, inclusive, isso é legal a gente saber, justamente para conseguir prevenir. Mas a ideia de saber a predisposição familiar é justamente para fazer o caminho inverso. Se a minha família tem a tendência, a predisposição a desenvolver a doença X, Y, Z, o que eu vou ter de comportamentos e escolhas diferentes para não repetir? Ah, o estilo de vida era alimentação terrível, atividade física zero e estresse contínuo. Ok, aonde isso levou? Então, qual é o estilo de vida que eu vou desenvolver? Ah, a questão era a ansiedade. Tá, vamos lá. Qual é a origem? Qual é o padrão que se forma para desenvolver a ansiedade? São questões financeiras? Será que então a gente não vai para outra área de repetição de padrão, que é o pilar financeiro, em estar sempre enrolado em dívidas? E aí desenvolve a ansiedade em parte disso? Ou então, será que talvez eu não tenho também a crença de que fazer terapia é coisa de pessoa com problema mental e que não consegue mais se ajudar? E aí eu também não faço terapia porque eu não posso romper com esse padrão familiar de acreditar que isso é uma grande besteira? E aí o que acontece? Eu vou lá e eu vou repetindo os comportamentos, as escolhas e vou repetir, inclusive, a somatização das doenças. E aí, voltando ao que tu trouxe lá no início, a somatização emocional, então é uma palavra bem simples. Eu engoli tanta emoção, eu fico negando tantos sentimentos que eles explodem em uma doença. Acho que isso seria uma forma bem simples de explicar o que é a somatização emocional que gera uma comunicação física. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é o Você Pode Curar a Sua Vida, que eu indico bastante para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa questão, que traz o que cada doença física está tentando comunicar. O que cada dor física quer expressar, sabe? É muito bom esse livro. Você sabe que eu tive Covid ano passado e daí no Covid eu peguei da minha mãe, na verdade, eu estava morando com ela, eu peguei dela. E assim, minha mãe ficou muito, muito mal, teve que fazer nebulização, não precisou ser internada, mas ela ficou realmente muito mal. E eu não fiquei tão mal assim. Não tive, não precisei tomar antibiótico, nada disso, mas me deu febre. Os 2 primeiros dias me deu muita febre, assim, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu prezo pelo natural. Então, eu tento fazer de tudo para não precisar tomar remédio alopático, né? Que é esses medicamentos tradicionais, assim, de farmácia comum. Então, mesmo com febre, eu não estava tomando paracetamol. Por quê? Porque eu pensei assim, enfim, a gente que é da área de saúde, a gente sabe da importância da febre, né? O quanto é importante a febre no nosso corpo, sentir a febre. Porque é a forma do organismo combater aquilo ali. Se você toma um remédio para febre, por exemplo, você está tirando todos aqueles glóbulos brancos ali, que é o nosso sistema de imunidade, para combater, né? Então, a febre, ela é uma coisa importante. E eu não queria, eu estava controlando ela, mas não queria tomar. Aí teve uma noite que eu fui dormir e eu tava assim, com muita febre mesmo. E a minha mãe falou, toma um paracetamol, porque você vai dormir, né? E não sei mais o que, toma um paracetamol, é melhor, blá, blá, blá. E daí eu fiquei pensando, né? Toma ou não tomo? Toma ou não tomo? Eu peguei, levei, porque até então eu não tinha tomado nada. Já fazia 2 dias que eu não estava tomando nada. Eu estava conseguindo controlar a febre, sem remédio. Peguei o paracetamol, levei e deixei do ladinho na minha cama. E daí eu conversei com o meu corpo, porque eu tenho esse hábito. Depois que eu passei por muita coisa na vida, ganhei muitas doenças, eu aprendi a me comunicar com ele, né? E eu conversei, literalmente eu conversei com ele, assim. E eu tenho o costume de conversar em voz alta. Então eu conversei, fechei a porta do quarto, deitei na cama e falei assim, corpinho, o negócio é o seguinte, se você precisar realmente do remédio, você me dá um sinal, de alguma forma, que eu tomo, né? Se você acha que você não consegue combater sozinho, me avisa. E daí, quando foi 2 horas da manhã, eu acordei com a mão no paracetamol.
E eu estava queimando de febre. Olha só. E assim, não tinha, eu não dormi com o paracetamol na cama. Tava, tipo, do lado da cama. Eu tinha que levantar o braço para conseguir pegar ele, sabe? E eu, quando eu acordei, eu estava com a mão no paracetamol. E daí, na hora, eu me perguntei assim, é disso que você precisa? E daí, sabe quando você sente uma tranquilidade, assim? Eu falei, é disso. Peguei e tomei. No outro dia, eu fui contar pra minha mãe do que tinha acontecido. Ela perguntou se tinha tomado remédio. E eu expliquei tudo isso pra ela. Falei, né? E ela virou pra mim e falou assim, Pamela, você e essas coisas de conexão. E é muito louco, Di, porque assim, se você vai contar para outras pessoas que nunca viveram isso, que elas estão completamente desconectadas com os seus corpos, elas não vão entender o que você está falando. Então, pessoas que estão acima do peso, hipertensas, comendo um monte de besteira, o intestino não está funcionando direito, rosto cheio de espinha, qualquer coisa que mostre que o teu corpo não está num funcionamento legal, elas estão desconectadas com o corpo delas. Elas já não escutam mais, já não sabem mais o que ele está falando, deixando de falar. Talvez nunca prestaram atenção nisso. Talvez nunca conseguiram se comunicar com ele. Né? Talvez repetem a ideia de que isso tudo é uma grande besteira. Exatamente, exatamente. Eu só não repeti isso, né, que era uma grande besteira, porque eu ganhei muitas doenças autoimunes, que são doenças que você ataca você mesmo, né? Por pensar que não, que o corpo é o basicão. Você precisa comer direito, dormir direito e fazer exercício físico, é isso aí. E daí era assim que eu fazia na minha vida. Só que era tudo tão por obrigação e, eu tenho que comer direito, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer exercício físico. Mas essa forma de ver a vida e de encarar as coisas é que me adoeceu. E eu realmente ganhei 4 doenças autoimunes. Hoje eu não tenho mais, só sobrou uma. Que essa aí eu não consigo. Já mudou todo o processo do corpo, eu não consigo mais mexer. Não tem mais volta. Mas as outras eu consegui fazer com que elas não se manifestassem mais. Mas é isso. O meu copinho interno teve que transbordar para o corpo botar para fora em forma de doenças, para eu me ligar que, opa, acho que eu preciso começar a olhar diferente as coisas aqui. Eu ia falar exatamente isso agora, Elci. É exatamente isso, que as pessoas que costumam digerir demais as emoções sem colocar para fora, né? Ficar remoendo questões de remorso. Eu sempre falo até a questão do próprio perdão, né? De perdoar situações que aconteceram na vida. Pessoas que engolem muito as palavras, né? Problemas de garganta, problemas de esôfago. Isso, a Elci é Nutri, então, né? Perfeito, trouxe. Com certeza deve chegar muita situação, assim, principalmente até em questão alimentar também, né? A pessoa engole a comida para engolir junto emoções e sentimentos e bota emoção na comida. Então, a questão estomacal, intestinal, toda parte do sistema de alimentação do corpo, né? O quanto eu hoje estou engolindo o que eu não devia, digerindo demais em vez de colocar para fora, eliminar. Qual a minha dificuldade em eliminar as situações que me prejudicam? Então, às vezes, as pessoas que têm até problemas de intestino, problemas retais, problemas que não conseguem, tem problemas, inclusive, de intestino preso, porque realmente não consegue eliminar, não consegue se libertar de situações e fica preso àquilo. Então, o corpo aqui a gente já trouxe bem prático a comunicação do corpo através dos órgãos, né? A pessoa que tem problemas que são do conjunto de alimentação e, enfim, todo o processo de alimentar o corpo, com o que eu tenho me alimentado, né? Tem muita comunicação ali. Até eu tenho algumas questões que, graças a Deus, hoje eu sou saudável, exames em dia, né? Eu tenho questões, eu tenho miopia, então, volta e meia, eu tenho alguns probleminhas nos olhos. E aí, o que eu faço? Eu começo a fazer esses questionamentos internos, assim. Há pouco tempo eu tive um problema bem, bem intenso, assim, ocular, que eu tive que fazer tratamento, fazer uma investigação mais profunda.
E na hora, assim, eu me lembrei desse livro e eu fui buscar e estudar e entender sobre. E é aquela questão, o que eu não estou conseguindo ver, o que eu não estou querendo ver, o que eu estou vendo me incomoda e eu continuo vendo. E faz total sentido, assim. Eu estava numa situação de vida onde eu tinha clareza da escolha que eu tinha que fazer, continuei insistindo, continuei vendo, olhando, tentando, martelando de que aquilo, né, enfim, tentando ter os controles que não são meus, e de fato isso somatiza e vem para o corpo dizer assim: ei, olha para cá, olha para lá, você está olhando o que você não está conseguindo ver. Então, cada vez mais em conseguir trazer para dentro assim os questionamentos. O que o meu corpo quer falar quanto a isso? Claro que sem entrar numa neura também, né? Porque daí tem aquelas pessoas que vão pra academia, treina, ganha uma dor muscular, daí já o que meu corpo quer falar? Ele quer falar que tu treinou. Ele quer falar que tá funcionando, né? Mas sem entrar na neura, né? Deixa eu Ó, a ver. Ilse falou, e a comida é a válvula de escape mais usada para suprir as emoções. Quando o paciente entende o porquê ou para que ele está comendo suas emoções, é que realmente ele consegue emagrecer. E é justamente isso, amiga. É bem esse processo de emagrecimento. Você sabe que nesse livro da Louise Hay, ela fala isso. Ela fala que a pessoa que tem problema de emagrecer, que ela é mais obesa, ela se sente insegura na vida. Por isso E ela a precisa criar uma rejeição, né? camada protetora ao redor dela, como se fosse um muro para se proteger. Então, e assim, por que eu dou tanto valor para esse livro, mesmo ele não sendo da área da psico? Porque quando a gente começa a pegar. Eu já trabalhei com um grupo de emagrecimento, então eram 10 pessoas obesas, daí tinha nutricionista junto, tinha educador físico, então era um programa, né, que a gente criou para eles. E assim, todos eles tinham os mesmos sintomas emocionais, né? Emocionais, psicológicos. Então, realmente faz muito sentido isso que a Ilse falou, porque muitas vezes a gente vai levando a vida. Sabe, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai. Só que não para prestar atenção realmente. Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Isso tem sentido para mim? Ou seja, faz eu sentir coisas boas em mim? Do que A eu gente não para estou pra fazer isso. fugindo? Do que eu Do estou que me eu estou fazendo? protegendo? Né? Até nesse livro ela traz muito a questão da rejeição, né? As pessoas que elas têm vergonha de serem aceitas. Olha que loucura, tá? É que quando a gente fala isso de forma verbal e consciente, isso não faz sentido. Mas quando a gente pensa que quem faz esse movimento é o inconsciente, aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Mas até ela trouxe casos do tipo assim, mulheres que por chamarem atenção, por serem bonitas, elas decidem inconscientemente se tornar obesas para não chamar essa atenção. Por querer proteger-se, para realmente não chamar atenção. Mas estão ali lutando contra a balança, conscientemente. Mas no inconsciente, a raiz inicial é: eu não consigo me sentir realmente bonita, eu não consigo me ver e me valorizar nesse corpo físico, então eu auto-saboto. Eu vou lá e faço essa autossabotagem. Mas claro que até a gente pode pensar numa live com a Elce para falar um pouquinho mais sobre essa questão também, né? Já fica aí a dica, amiga. É verdade, amiga. Isso E aí. a gente poder falar mais nessa questão também do corpo em sentidos emocionais e reflexos físicos, né? Mas nesse sentido, assim, de comunicação do corpo, eu tenho cada vez mais também trabalhado, Pan, e aí acho que tu é muito experiente nisso já. Ah, sim, abuso sexual também, com certeza. É uma raiz de pessoas que querem se proteger para não se sentir, para não atrair, não sentir-se atraente para não acontecer de novo, né? Ó, o convite já tá aí, ó. Mas nesse sentido de escutar o corpo, né? Sem a neura, sem criar, nossa, qualquer dor, qualquer coisa, já começar a entrar numa imersão absurda de querer entender tudo o tempo todo.
mas sim em buscar entender o que eu estou repetindo, né? Em pessoas que têm algumas predisposições genéticas e assumem isso para sua identidade. Eu sou essa doença. Não, você não é essa doença. Essa doença pode ter sido da tua família, mas é você que pode escolher fazer diferente agora, né? Em fazer as pazes com todas essas questões que veio por repetição da tua família, por repetição da ancestralidade. E também, né, o ouvir o corpo no sentido do que eu disse antes do feeling. Eu estar nos lugares e ouvir o que o meu feeling tá falando também. Será que eu tô num lugar que eu tô confortável aqui? Eu tô desconfortável? O que eu tô querendo? O que meu corpo tá comunicando para mim também nesses ambientes, né? Aí entra de novo a questão da energia que a gente veio falando esses dias, né? Quando a nossa energia não conecta com aquele ambiente, o nosso corpo fala. E aí também, às vezes, a gente tenta não ouvir, tenta não sentir, tenta não olhar. Mas Pensando em coisas práticas, né? Quando você tá num ambiente e sente um arrepio, ou às vezes está dentro da casa mesmo, mas sentiu um arrepio, ou sentiu um calor do nada, ou sentiu um zumbido no ouvido, ou o nosso corpo ele está conectado com o nosso processo de intuição e de conexão com outras dimensões, com outras energias. Né? Que é muita ingenuidade a pessoa achar que só existe a nossa dimensão aqui, né? Então, pessoas que são mais sensitivas, elas realmente sabem que existem outras coisas. E todo mundo está conectado energeticamente nesse processo. E o nosso corpo, ele é uma... Como é que eu posso dizer? É como se fosse... Por exemplo, a febre. Ela não vem para dizer que tem alguma inflamação? Vem, né? Ela é como se fosse um termômetro. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele vem para dizer com o que você está se conectando energeticamente. Ou se as emoções que você está sentindo, que estão dentro de você hoje, se elas estão te beneficiando ou te prejudicando. Então, o nosso corpo ele é muito, muito, muito inteligente. Assim. Ele vai além da medicina tradicional. E quando a gente realmente entende como que ele se comunica com a gente, porque cada um tem um jeitinho, tá? Não é tipo assim, se você sentir isso, significa isso. Não é assim. Mas cada um tem um jeitinho de perceber o seu próprio corpo. Então, se conectar com ele, né? E mais pra frente, eu até dou algumas dicas aqui. Eu posso dar de como que a gente pode se conectar aí com o nosso corpo. E aí entra também a ideia do manual que a gente falou na semana passada, né, Pan? Fazer o teu próprio manual. Porque, assim, essa questão de começar a ouvir o teu feeling, começar a ouvir o teu corpo, também é um processo de aprendizado. Mas eu acho que muito mais importante do que ser um processo de aprender, é um processo de desconstrução. Né? Quando fala do autoconhecer-se, primeiro você tem que desaprender, tem que desconstruir muitas coisas que você veio acreditando da tua identidade, que as pessoas te falaram e você comprou, você acreditou, que você mesmo criou sobre a tua própria identidade, para daí sim começar esse movimento de reconexão, de buscar sim se conectar com quem tu é. Porque assim, a tua intuição, como tu falou, ela não vai vir. Opa, tem um livro, eu senti isso, agora eu tenho isso, é isso aí, eu tenho que ir embora daqui. Não é assim que funciona. Não. Né? Bom, né? Ótimo, mas aí já entraria numa questão social que a gente teria sérios problemas, né? Porque vamos lá, qual que é a confusão? Por exemplo, às vezes eu tô num ambiente que, não tô me sentindo legal aqui. Tá, mas isso pode ser o quê? Pode ser que me tirou de uma zona de conforto e eu não estou me sentindo legal porque eu preciso agora ampliar o meu merecimento. Eu preciso ampliar o meu sentir que eu posso estar nesse tipo de ambiente. Não significa que ali não seja um lugar bom para mim, que eu possa me desenvolver e crescer. Então, o sentir do feeling de, esse ambiente aqui está me prejudicando, ou esse ambiente aqui está me trazendo uma evolução, é uma linha muito tênue. É muito próxima. Então, quantas vezes, isso aqui não me faz legal, não me faz bem, não tá legal, eu vou embora. Tá, mas será que não era aquele movimento de uma zona de conforto que tu movimentou
e agora tá te incomodando porque tu ainda não acredita merecer estar em determinados lugares e acredita que não se encaixa porque talvez você ainda se vê menor do que você é, né? Às vezes eu falo isso quando a gente vai muito em ambientes mais sofisticados, em lugares onde tem pessoas de níveis de classe social maior que a gente, o quanto o nosso corpo às vezes começa a querer nos dizer que ali não é o nosso lugar. Tá, mas e será que esse é o teu sentimento ou é a tua zona de conforto de que a tua mente acha aquilo tudo muito demais para ti, que tu queres te diminuir, que esse lugar não é para ti, né? Em se sentir confortável nesse tipo de ambiente. Então, o aprender, ele vai precisar primeiro o processo de desaprender, desconstrução, né? Para conseguir se ouvir de verdade, para conseguir entender o que cada sentimento teu tá te comunicando. O que cada emoção tá querendo te dizer. E aí, mais uma vez, entra, né, Pan? O colocar para fora, o externalizar, o compartilhar, o falar sobre a terapia. Deixa eu perguntar uma coisa para quem está aqui hoje com a gente, nos assistindo. Vocês já tiveram alguma experiência de se sentir conectado com o próprio corpo e de ele dar algum sinal e você... É isso, e daí seguir o sinal? Alguém já passou por algum tipo de experiência dessa? Se alguém já teve alguma experiência nesse sentido, coloca aqui, escreve para nós, para a gente poder falar sobre também. Sim, Oi, sim, não. Só para a gente saber, não fiquem mudos. Em algum momento da tua vida já deu um estalo, assim, de teu corpo comunicar contigo mesmo, assim, de que, olha, tem algo errado. Fisicamente perceber isso, ou até, inclusive, vocês sabiam dessa questão de o corpo comunicar as emoções, ou enfim, acho que não é algo muito novo mais hoje em dia, né? As pessoas já têm... Mas olha, existe uma diferença, por exemplo, o corpo fala. Sabe que o meu primeiro livro que eu li na área de psico era O Corpo Fala, o nome do livro. Só que ele era muito bobinho, assim, muito... a galera tá falando, sim, então espera, já comecem a escrever aí. Como é que foi para vocês que a gente vai começar a ler aqui junto, tá? Enquanto vocês escrevem, esse foi meu primeiro livro, né, que eu li, O Corpo Fala. Só que o livro era cheio de imagens, ele existe ainda, mas ele é cheio de imagens e daí mostra assim, uma pessoa com o braço cruzado significa que ela não está aberta para comunicação, tá? Não sei mais o que. Uma pessoa que fala contigo, mas não olha nos olhos, ela não te passa segurança. E daí era tipo... se a pessoa mexe o braço, significa tal coisa. E, na verdade, não é esse o corpo fala que a gente está querendo dizer não. aqui. Essa é linguagem muito corporal. Mais profundo. Isso. Essa Exatamente. questão de linguagem corporal me intriga muito também, que também eu acho que é um assunto bem legal para a gente trazer, até porque eu quero entender mais sobre isso também. Acho que todo mundo curte falar sobre essa questão da comunicação pela linguagem corporal, porque eu também não concordo que seja um padrão, sabe? Essa questão do olhar nos olhos, hoje para mim é tranquilo, mas eu tinha certos bloqueios quanto a isso e eu fui entendendo um processo de autoconhecimento que eram bloqueios emocionais. Não que eu não era uma pessoa confiável e que eu não olhava nos olhos da pessoa porque eu não estava falando a verdade, mas sim porque eu não conseguia conectar, porque é muito sério tu olhar nos olhos das pessoas, não é algo leve para todo mundo. Então, essa comunicação de linguagem corporal também é legal a gente trazer num outro momento. Mas, de fato, o que a gente está querendo trazer aqui é saber e trazer como que foram algumas situações da nossa vida onde o nosso corpo comunicou que algo não estava legal, né? Através de uma doença que pode ter sido somatizada ou através de uma percepção em algum ambiente, alguma situação. Sabe aquele feeling assim, ai, não vai. E aí tu vai e acontece algo naquele momento. Ou então, nossa, sinto que eu preciso ir. E aí vai lá e tem uma conexão, acontece algo incrível. Esse tipo de percepção, assim, do que o teu corpo tem tentado comunicar contigo. Gente, vamos ver de maneira prática, tá? Assim, como se conectar com o nosso corpo. Vamos começar pela parte mais básica, tá?
que seria o quê? Como que teu corpo reage aos alimentos que você está consumindo. Então, por exemplo, você já identificou que alimentos que você come, que você se sente bem ou se sente mal? E o mal, às vezes, é sutil. É tipo assim, não é, ai meu Deus, vomitei. Não, a barriga ficou inchada, me deu mais Flatulência. espinha. Oi? Flatulência, enjoo. Gases, exatamente. Uhum. Ou prendeu meu intestino, ou soltou demais meu intestino. Então, primeiro assim, começa a observar os alimentos que você está colocando para dentro. Depois, você começa a fazer testes. Começa a ver assim, tá? Como é a qualidade desses alimentos que eu estou botando para dentro? A gente vem comendo muita coisa com conservantes. Aí a Elce para nos falar, né? Nossa Nutri querida. Mas começa a olhar o rótulo das embalagens para você ver com o que você está se nutrindo, né? Daí depois a gente passa para o exercício físico. Aí o Ian, para não dizer daí. Fala, gente, esse professor tá todo mundo. A gente tá bem amparado. A gente tá bem amparado. Tu sabe que essa questão do exercício físico, quando tu fala do Ian, ele traz uma visão muito legal, Pã, que me faz pensar. Porque, por exemplo, eu amo treinar de fone de ouvido. Tipo, pra mim, o treino só rende quando eu tô com o meu fone isolada. Isso quando eu treino sozinha, geralmente é o que eu faço, eu treino sozinha. Eu preciso estar com a minha música, a minha vibe. Tipo, tem dias que eu quero treinar ouvindo louvor. E tem dias que eu quero treinar ouvindo, sei lá, funk. Eu não sou muito de ouvir. Eu sou muito de vibe do dia. Ah, eu quero elevar minha energia. Então, enfim, eu vou ouvindo as minhas músicas. E um tempo eu comentei com ele que eu vinha treinando e ouvindo um podcast, ouvindo um curso, fazendo alguma coisa. E ele me trouxe essa percepção, inclusive, de que quando a gente treina, o ideal do treino é prestar atenção no músculo que está sendo treinado e não desviar a tua atenção cerebral para outra coisa. Por exemplo, um curso, um podcast, um conteúdo. Que o ideal do treino é talvez a música, porque a música não tira tua atenção, digamos assim. Tu consegue deixar rodando a música e concentrar a tua atenção no músculo que tu tá treinando. Então, entra também essa questão que tu trouxe, né? Tá, eu tenho feito meu exercício físico, mas eu talvez não consigo me conectar de verdade com o meu corpo físico. Como isso? Porque talvez o teu cérebro não está conectando. Oi? A hora de se exercitar é a maior chance que você tem de se conectar com o teu corpo. De sentir teu corpo, de ver como é que ele está reagindo aos movimentos que você está fazendo. E às vezes, por exemplo, a gente não precisa nem falar tipo, de academia ou de uma coisa assim mais. Mas, presta atenção. Você já percebeu, quando você está sentado, que partes que doem do seu corpo? Ou como que você está sentado? Existe uma outra forma de estar sentado que seja melhor para você? Então, são perguntinhas bobas. Cãibra. A pessoa tem cãibra? Por que ela está tendo cãibra? Não é normal ter cãibra. Né? Tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Não é normal ter dorzinhas. A não ser que você fez o movimento realmente para ter aquela dor do crescimento. Mas, assim, tem muita gente que se acostuma com a coisa ruim. Que se acostuma com a dor, que se acostuma com o desconforto, ao invés de ir lá e resolver aquilo. Né? Sono. Quer ver outra coisa? Tem gente que ronca, mas acha normal. Ah, não, é porque eu tô um pouquinho acima do peso. Ah, não, é porque hoje eu bebi. Ah, não, é porque, na verdade, eu tenho um desvio aqui de septo, daí eu sempre acabo roncando. Gente, ronco é um distúrbio. Vocês sabiam disso? Que ronco é um distúrbio? É um distúrbio. Sabe o que significa roncar? Significa que você não está respirando. Como diz o pessoal da yoga, não está colocando prana para dentro. Prana é a energia da vida. Respirar é a tua energia da vida. Você não está respirando. Olha só. Você sabe que quando eu era adolescente, era assim, pegar um resfriadinho, Curitiba, né? É um inferno, aquele clima. E a gente estava sempre espirrando com rinite, blá, blá, blá. Mas era qualquer coisinha assim de resfriado.
me entupia o nariz e eu ficava com sinusite. Batata, era sempre assim. E daí eu fui fazer o exame pra ver, né? E daí eu tinha carne esponjosa, desvio de septo, não sei mais o que, blá. Fiz a cirurgia. Gente, quando eu respirei, depois, né, que saiu, que pós-cirúrgico, que já passou, a hora que eu respirei, eu senti gelar o meu cérebro. E daí eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa errada, isso aqui não é normal, blá. Sabe o que aconteceu? Eu não oxigenava o meu cérebro como deveria, e foi a primeira vez que eu consegui oxigenar ele. Olha só. E é impressionante quando você realmente consegue dormir com qualidade, a disposição que você fica. Não tem mais esse negócio de ficar doente o tempo todo, tua imunidade fica boa, teu humor melhora consideravelmente. Então, assim, o ronco é um troço que todo mundo tem. Tem gente que tem a síndrome das pernas inquietas. E quando dá uma determinada hora do dia, começa a agitação. Tem gente que chega a levantar da cama. Eu conheço, eu tive um cliente assim, paciente. Ele chegava a levantar da cama e ele tinha que dar a volta no quarteirão. Ele descia do apartamento e tinha que caminhar, porque ele não aguentava. De tanto que as pernas ficavam agitadas. E vai me dizer que, não, a gente se acostuma? Se acostumar com ruim? Pode falar. Oi? Achei. Ah, tá. Achei que tinha travado aqui. A questão do. A Karen colocou, né? A questão do não dormir bem. A questão do sono, assim, ó, é muito pauta de investigação clínica, assim, de buscar em terapia mesmo. Porque, gente, é um momento onde tu descansa, tu desconecta. Eu tô aqui fazendo a live, meu celular tá ligado na bateria. Porque senão ele vai desligar, porque é a segunda live do dia. Quando tu passa o dia inteiro produzindo e no fim do dia tu colocar o teu carregador na tomada e a tua bateria não carrega, qual é a qualidade do teu dia seguinte, né? Parece que vai desligar a qualquer momento. Então, quando a gente deita para dormir, é o momento que a gente se conecta na tomada de verdade para se carregar para o próximo dia, para renovar, para fazer todo o processo de irrigação cerebral. O nosso cérebro, ele faz literalmente uma limpeza, ele faz um processo de irrigação das células enquanto a gente está dormindo. Todo o processo das etapas, dos estágios do sono, dos sonhos, tudo isso é essencial para a qualidade da tua vida. Então, quando as pessoas falam, dorme menos e faça mais. Gente, depende, cara. Aí entra de novo, né, Pam? Autoconhecimento. Tem pessoas que só precisam dormir 3, 4 horas. Eu não consigo imaginar uma vida dormindo assim, mas tudo bem. Já tem pessoas que vão precisar as 8 horinhas de sono. Tem pessoas que preferem dormir cedo, acordar cedo. Pessoas que preferem dormir tarde, acordar mais tarde. Eu não confio muito nessa ideia de ter um padrão de horário e tempo de dormir. Tem uma média e cada um tem que encontrar o seu time. Mas se tu não conseguir desconectar-se de dormir mesmo, de descansar na tua noite, é impossível ser normal. É impossível, não é algo... Não aceite isso e vá lá e toma ali remédio e tá tudo certo. Às vezes tu precisa... Outra coisa, Pode falar. outra coisa relacionada ao sono é pesadelo. Quando você começa a ter pesadelos, gente, aí entra duas questões, tá? Aí eu já vou colocar um a maisinho. Que muitos pesadelos, às vezes, que você possa ter de forma recorrente, ele possa ser por uma alimentação errada antes de dormir, tá? Isso pode acontecer também. Ou dois, energeticamente, você não tá legal. E daí tem até pessoas que passam por terror noturno, né? Que a gente fala que quando a gente não tá bem energeticamente, é lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Se a tua energia não tá boa, você vai atrair outras energias que também não estão boas. E quando a gente dorme, a gente perde o controle sobre o nosso corpo, né? E aí,
tem pessoas que acabam sendo atacadas energeticamente à noite. Elas literalmente são atacadas. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, que é uma amiga nossa em comum, que ela comentou até que ela dormia e ela acordava se sentindo sufocada, como se alguém tivesse com a mão sufocando ela de alguma forma. E isso é muito comum, das pessoas sentirem no corpo coisas energéticas que estão acontecendo, de conexões energéticas que ela fez. Olha só. Então, é o que a gente fala, gente. O corpo, ele fala muito. A hora que você começa a prestar atenção, se conectar com ele, ele começa a te dar sinais de tudo. De como é que estão tuas emoções, de como é que está a tua imunidade, de como é que estão tuas energias. Ele te dá sinal de tudo. Ele é o nosso termômetro geral de vida. E aí que entra um outro ponto muito mega ultra e acho que o mais importante, né? É essencial sim conseguir ouvir o corpo, é essencial sim saber o que ele quer dizer, mas acho que a parte mais importante de todo esse processo vai ser, tá, e o que tu vai fazer com isso agora, né? Tu já sabe, tu já entendeu, já trouxe pra consciência, tá, e qual que é o movimento novo? Né? Que a gente falou lá no começo, tenho predisposição a ter uma doença, sei lá, de hipertensão. Tá, mas e aí o que tu vai fazer? Vai continuar comendo sal adoidado, conservantes, sódio, sem atividade física? Qual que vai ser a novidade a partir de agora, sabendo dessa predisposição? Ou você vai seguir exatamente o caminho das pedras para desenvolver e usar a genética como uma bengala? E isso eu vejo muito, sabe? Aquela pessoa que se apoia na doença, mas é que é da minha família, é que daí eu tenho que cuidar, é que daí... Tá, tira essa bengalinha porque tu já é adulto e faz alguma coisa, né? Faz o que tem que ser feito. Qual que é a predisposição? Mas eu vejo, amiga, assim, ó, que tem muita gente que tá consciente, às vezes, de que eu não posso fazer isso e eu devo fazer isso. A pessoa, muitas vezes, ela tá consciente, mas ela não consegue mudar o comportamento dela. Porque, vamos pensar biologicamente falando, a vida inteira dela, ela foi ensinada a se comportar daquela maneira, tá? Então, ela criou uma memória cerebral de como que ela tem que reagir em determinadas situações. Por mais que ela queira reagir de uma outra forma, ela ainda não tem uma outra memória criada de comportamento para reagir de uma outra forma. Então, ela primeiro precisa criar essa outra memória para daí começar a fortalecer ela até que chega uma hora que a outra fica tão enfraquecida que perde a vez. Essa nova é a que fica dominante. E é aí que é a transformação de hábitos. Exato. Mas esse processo justamente de fazer essa migração é que exige o quê? Autorresponsabilidade. Porque eu não vou conseguir migrar os meus hábitos a partir de um passe de mágica num pó de pim-pim-pim. E outra, e ela não vai conseguir também, muitas vezes, formar uma nova memória de como se comportar sozinha. Também. Ela precisa de ajuda de profissionais especializados para isso. Então, em consultório, a gente faz muito isso. É treinar uma nova memória, construir essa nova memória com a pessoa. Ou, às vezes, inclusive, trazer outras formas de fazer e ver. Por quê? Às vezes eu tô num processo de mentoria com a pessoa e ela me traz uma problemática, assim, com um peso energético de que é o fim do mundo. E eu penso assim, tá, mas e se for por esse caminho? Tipo, algo muito simples. Eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes é um outro caminho 1000 vezes mais fácil, mais simples. Só que a pessoa tá tão presa ao problema, ela tá tão conectada com aquela problemática, aquilo lá já é tão natural que ela nem sabe que às vezes existem outros caminhos. E aí que entra essa questão de alguém olhar de fora. Porque até na nossa vida é muito mais fácil eu pedir ajuda para alguém para olhar de fora, me fazer perguntas que me façam entender como olhar para dentro, para onde olhar para dentro, perguntas que me instiguem. Então, esse é o processo de buscar ajuda. Não é querer que alguém faça e resolva por mim. É que alguém me ajude a ver outras possibilidades, outros caminhos, me conectar a outras formas de fazer.
Às vezes ela nem quer sair disso. Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa. As pessoas que... Muita gente procura, né, tratamento psicológico porque vê que precisa. Só que daí quando a pessoa chega, a gente começa, então beleza, vamos ver isso, vamos ver aquilo, blá, blá, blá. Testa isso. Faz de uma forma diferente. Daí a gente fala exatamente como fazer, acompanha a pessoa no dia a dia. Mas a pessoa não quer fazer. Quando ela não quer fazer, quando ela coloca 1001 justificativas do porquê que ela não fez e não sei mais o que, é porque ela não quer fazer. E quando ela não quer, é porque ela tá tendo ganho secundário em ser do outro jeito. Ganho secundário, gente, é um ganho tão sutil, mas tão sutil, que nem a própria pessoa percebe. Aquela atençãozinha, aquele amor, aquele cuidado, aquele uma pessoa que se coloca de vítima. Isso. Né, amiga? Uma pessoa que se coloca de vítima. Até os próprios vícios emocionais também, né, Pan? Vocês já viram aquelas pessoas que adoram reclamar? Oi, aí, como é que tá as coisas? Assim, ai, menina, assim, nossa, não sabe o que aconteceu, que isso, que aquilo. Não, mas fala isso, tá tudo bem. Tipo, a pessoa que ela reclama, no fundo, o que ela quer? Primeiro, ela quer desabafar, porque ela sente que dentro dela tem uma pressão danada, ela precisa botar pra fora. E daí ela vomita em cima de outra pessoa as reclamações dela. Segundo, que normalmente, quando a gente começa a falar dos problemas pra alguém, que a pessoa fala, nossa, sério? Não, mas veja, o que eu posso fazer pra te ajudar? Ou seja, a pessoa tá ganhando energia da outra. Ela é uma vampira energética. Pessoas que reclamam demais são vampiras energéticas. Mas elas não sabem disso. E o pior então, isso é um ganho secundário. A pessoa que reclama sem ter a intenção de fazer algo quanto a isso, sabe? Às vezes tu encontra a pessoa, tá reclamando. Daqui a 30 dias encontra, tá reclamando ainda da mesma coisa. Então, eu brinco muito, assim, que às vezes bate aquele... Acontece algo, né? E aí, gente, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas acham que a nossa vida, a gente não reclama, a gente não tem problema para resolver, não tem perrengue para dar conta. E daí eu brinco muito, assim, tá, me deixa meus 5 minutinhos de reclamação que eu já vou decidir o que eu vou fazer com isso. Me dá 5 minutinhos, eu vou reclamar, tá bom? Agora, beleza, o que vamos fazer? Como que vamos resolver? Como que vamos sair dessa? Qual que vai ser o próximo passo? Né? Então, olhar que a gente entender sobre essa questão da importância de não reclamar, a importância de olhar as situações e buscar realmente uma oportunidade. Postei hoje de manhã sobre isso, inclusive. Não é que as coisas vão parar de vir para tua vida. Não é que os desafios não vão vir. Gente, que bom que vem desafios. Eles vêm para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Se ele é um desafio, é porque é algo novo. Senão tu nem veria como um desafio. Seria só mais uma situação natural da tua vida. Mas, tá, eu vou ficar aqui sentada reclamando quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 30 dias, o resto da vida? Ou tá, beleza, bota pra fora, externaliza esse sentimento, tá, e agora, o que a gente vai fazer quanto a isso? Aconteceu isso, tá, e o que a gente vai fazer? Como que eu vou mudar isso? Exato. Gente, a nossa live tá no final, mas eu queria escutar de vocês, assim, de quem tá desde o início ou de quem assistiu já um bom pedaço. O que mais chamou a atenção de vocês, de tudo que a gente conversou hoje aqui? O que o teu corpo mais te mostrou que fez sentido? O que fez sentido pra vocês? O que fez você sentir? Tem uma frase que eu gosto muito, que ainda eu vou tatuar, que é: se fez sentir, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido, né? Se teu corpo deu o alerta aí, sentir algo aqui, fez sentido. Exatamente. O que marcou para vocês aí? Qual foi o ponto que mais chamou a atenção, mais fez sentido? Tudo fez muito sentido. Ah, gente, tudo não vale. Tem sempre uma coisinha que a gente sai pensando mais. Ó, o sono aí, a Elo trouxe a questão do sono. Sobre o sono. Tá. Uhum. Sabe o que você pode fazer, Elo? Me chama no direct e eu te mando algumas informações que eu tenho sobre a questão do sono. Coisas bem
biológicas mesmo, não entra a parte energética, tá? Mas é Já uma entra coisa em que... pauta aqui também, né? Para as próximas. Que agora as próximas duas a gente já tem definidas, né? Então é legal que vocês nos tragam o que vem fazendo sentido para a gente já ir pensando das do mês que vem, né? Então o sono já vimos aí que é algo Meu interessante. Deus! Todo mundo quer o sono! Ó, mas é que é muito fácil, assim, pô, essa questão do ronco, até eu anotei aqui que eu quero buscar mais, eu não sabia dessa informação, não, tá? Pra mim era, assim, algo tipo assim, talvez você tenha algum congestionamento nasal, que é de olhar, algum problema, assim, respiratório, mas eu não sabia dessa questão de não estar respirando. E, então, já fiquei bem interessada em estudar mais sobre também. Como me alimento? A Pepa falou, como estou me nutrindo. Boa. Uhum. E é legal a gente falar sobre isso, né, Pepa? Porque, assim, Ai, eu... nutrição é uma coisa muito maior do que o alimento, né? Com o que você se nutre? Então, com o que eu estou me nutrindo de emoções? Com o que eu estou me nutrindo de pensamentos, de alimentos, né? De experiências? Que Então, emoção realmente, eu quero engolir, né? Eu lembro que, nossa, assim, eu me alimentava mal pra caramba, assim, muito, muito mal mesmo, mas eu não comia muito. Só que eu botava uma carga emocional muito pesada na alimentação. Sem contar que não havia nutrição, né? Eu comia, não me alimentava, não era uma nutrição, ainda era com um peso emocional. Então, o que que acontece quando você engole a culpa junto com o alimento? Aquelas 2 calorias viram 200. Então, mas essa parte do alimento eu ainda quero trazer a dona Elce aqui. Quem esteve eu acho conosco, também. quem esteve conosco aqui na semana passada, que a gente falou como a gente se conheceu, a amiga que nos apresentou foi a Elce, né? Que é a nossa Foi a amiga nossa Nutri, Nutri. que tá botando A todo nossa mundo nos Nutri. eixos aí em se alimentar de forma saudável. Às vezes ela irrita um pouco, porque ela é muito saudável, eu admiro demais. Não, e todos os stories que vocês veem eu postando, orgulho da Nutri, vergonha da Nutri, é tudo assim, ó. Não, mas é Sigam, fato. gente, tem Eu acho muita que é coisa muito legal legal a nela. gente trazer essa questão aqui, porque eu aprendi muito com isso. Toda a questão do equilíbrio, toda a questão, tanto com a Elce, com o Ian, com o antigo nutricionista que eu tinha também, pessoas que são da área, né, que têm realmente conhecimento para poder falar com a certeza, porque estudou realmente a fundo tudo isso, mas principalmente a questão do equilíbrio. Eu acho que o nosso trabalho aqui em trazer em live todos esses assuntos é promover essa questão do equilíbrio. Meu terapeuta que sempre diz, nem tão para a direita e nem tão para a esquerda, é na linha do Muito equilíbrio. meio, né? Então, saber que tem momentos da nossa vida que a gente vai pro lado que, poxa, Orgulho da o Nutri. orgulho da Nutri ao vivo, hein? Ai, ai. E orgulho da Oi, terapeuta. pode falar aí, amiga. Pode falar, amiga. Olhar para todas essas questões de vida, Pan, e acho que a gente já vai também finalizando aqui. Já anotei as perguntas e assuntos que as pessoas trouxeram também. A Elo eu tive que rir, a Elo disse agora nós já somos amigas, né? Porque a Elo, eu já ouvi ela falando, tá? Porque a Elo um dia tu vai conhecer também, é uma figura. E essa questão do equilíbrio, para mim, foi o que começou a me trazer uma certa calma na vida, sabe? Eu sempre tive muita ansiedade de viver 10 anos lá na frente, sempre. Quando eu entendi um pouco mais em como equilibrar as coisas, e ainda tô aprendendo, tô no caminho ainda, né? Não tão para a direita e não tão para a esquerda. De ter esse equilíbrio na alimentação, na atividade física, nas emoções, em buscar ajuda com quem realmente pode me ajudar, em sangrar, em não sangrar em tanque de tubarões. Essa é uma frase também que eu acho muito legal. Né? A gente tem pessoas e profissionais hoje justamente para poder fazer esse apoio, essa ajuda e não fazer isso com pessoas que talvez não possam te ajudar. E o que eu acho legal a gente ter clareza assim e de deixar de mensagem também é a questão de ouvir o corpo, em se permitir se conectar com o teu corpo, em ouvir o que ele está querendo te dizer e o que ele quer te mostrar,
que eu nem falei antes, eu tenho várias questões que eu tenho feito perguntas para mim mesma, para entender, para olhar, e eu às vezes escrevo, porque na hora eu não tenho a resposta, eu escrevo num papel, porque eu quero instigar aquilo. Então, o processo é que a gente sempre vai estar evoluindo e aprendendo, mas sempre buscando o tal do equilíbrio, né? Não entrar em neura das coisas. Acho que isso é muito importante também. Di, então anota aí pra gente, por favor. O sono, uma live sobre sono, e daí eu posso... Eu não sei se dá pra fazer 3 pessoas em live, porque daí eu posso chamar um médico endocrinologista. Tá, eu chamo um médico endocrinologista, que é um amigo e um cliente meu, e daí ele sabe falar bem sobre isso. A questão de engolir as emoções, né? Pra gente falar aí com a Elci, com a nossa Nutri. O que mais, gente, que vocês falaram aí? Do que vocês gostariam? Questão da nutrição, né? A gente pode falar também. Acho que é mais isso, né, Pan? E acho que era isso, né? Os próximos temas que a gente também vai trazendo, né? A gente também já vai abrindo mais possibilidades do que vai conectando de fato com vocês. E, inclusive, fica a dica, tá? Do livro da Louise, que é Você Pode Curar a Sua Vida. É uma leitura bem leve, tá? Não é nada técnica, inclusive bem pelo contrário, uma leitura bem prática de vida mesmo. Ela traz em alguns cases, inclusive ela fala, traz ideias de afirmações que a gente pode fazer para melhorar também nossa própria imagem conosco, né? A nossa autoestima, enfim, várias questões que ela traz dentro de uma leitura bem leve. Então, uma indicação aí já também para vocês. Gente, muito obrigada pela presença, pela interação. Semana que vem, na segunda-feira, estaremos aqui de novo. Se você quiser saber qual é o tema da semana que vem, olha lá no nosso post, que tem uma programação de todos os temas que a gente vai falar aí essas semanas. Porém, estamos aceitando dicas aí de outros assuntos. Então, nos mandem direct aí, se vocês tiverem temas que vocês gostariam de ver. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Boa semana para todos nós. E a gente se vê semana que vem, Di. Beijo. Até semana que vem, gente. Obrigada pela companhia. Beijo, gente.